gasto, o gasto do ano seguinte, que estará presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e mudanças referentes ao que está fora do teto de gastos, que agora é o arcabouço fiscal, como nós estamos fazendo essa distinção. A regra fiscal, ela deve, claro, não incluir o Fundeb, não incluir outros assuntos, mas também tivemos novas isenções dessa regra fiscal, o que não animou o relator na Câmara dos Deputados. Agora o projeto foi mudado, alterado, votado e aprovado no Senado, segue de volta à Câmara dos Deputados, onde deve ser novamente votado no começo de julho, ou seja, primeiro semestre se esvai, vai embora e nós não temos nova regra fiscal para o Brasil. Essa questão ela deve ser resolvida já nas primeiras semanas de julho, mas sim é um marco importante os primeiros 6 meses de governo, sem a aprovação dessa regra fiscal, sem uma reforma tributária, deve ser aprovada hoje, mas ainda vai ser uma discussão muito longa na Câmara dos Deputados, no Senado e pelo próprio Executivo. Então, nós temos 6 meses de melhora na economia, os dados inflacionários vieram mais arrefecidos, nós tivemos uma melhora no PIB, peronomútil, com muitas ponderações, com muitos anexos e muitas observações. O PIB veio acima do esperado para esse primeiro trimestre, no entanto, com forte participação do agronegócio, com crescimento superior a 20%. Nós temos, claro, esse forte crescimento, esse crescimento absurdo do agro, ofuscando setores como o da indústria e de serviços que vieram bem abaixo, não abaixo das estimativas, mas vieram bem abaixo desse crescimento de 20%. Então nós temos um PIB que sim é positivo, mas com muita participação do agro, que não tem muito impacto também aqui no nosso dia a dia, nosso cotidiano, mais voltado, claro, ao setor agronegócio, que é boa parte do PIB, 10% do PIB, mas sim fazendo essa distinção, esse afastamento do agronegócio em comparação ao restante da economia brasileira. A inflação, ela veio se arrefecendo, no entanto, bem influenciada por materiais mais dinâmicos, de preços mais voláteis, como é o caso dos combustíveis. Nós tivemos uma forte queda do petróleo internacionalmente desde o começo do ano. Essa queda no petróleo, ela incentivou, ela influenciou o preço dos combustíveis aqui internamente no Brasil. Então, combustíveis fazendo bastante preço e, claro, alimentos. Tivemos uma boa desaceleração na inflação sobre alimentos e, claro, contabilizamos números baixos do ano passado com a isenção tributária na comercialização e negociação de combustíveis no Brasil. Então, nós temos dados bons, no entanto, a gente tem que fazer várias observações e muitas ponderações para entender o que foi divulgado para o primeiro semestre de 2023, que já está quase no finzinho, faltam poucos dias hoje, dia 22 de junho, falta um pouquinho mais aí de uma semana para nós encerrarmos completamente esse primeiro semestre de 2023. A Bolsa andou bastante e principalmente nesse último mês, nós tivemos um desempenho para o mês de junho brutal e extraordinário. Se nós esticarmos o dado para junho como um todo, nós ainda temos, mesmo com essa queda de 1,75%, um resultado positivo de 9,21%. Isso, inclusive, coloca o Ibovespa em patamar positivo no ano de 2023, com 7,82% de oscilação positiva. Mas por que o mercado está tão nervoso, não gostou do dia de hoje? Nós tivemos ontem a tomada de decisão, pelo menos a divulgação, da nova política monetária brasileira. Novamente, pela 7ª vez consecutiva, pela 7ª reunião seguida, nós tivemos uma manutenção dos juros básicos brasileiros em 13,75%. Não temos nenhuma novidade, o mercado já esperava pela manutenção. Qual a novidade? O mercado esperava por um comunicado do Comitê de Política Monetária que desse indícios, que deixasse uma porta aberta para um possível corte de juros já em agosto, na próxima reunião ou em setembro. Mais tardar setembro. Agora o mercado fica assustado, porque nós tivemos a divulgação da manutenção, o comunicado do Copom e não tivemos indício algum de uma queda na taxa de juros já para as próximas reuniões. O Copom não deixou aberta essa porta. Segundo alguns analistas, ele deixou meia aberta, ou seja, entreaberta uma porta para uma possível desaceleração, uma possível queda nas taxas de juros até o final do ano. O mercado, no início dessa semana, pelo Boletim Focus, já projeta uma Selic terminal em 2023 abaixo dos 13,75, inclusive desacelerando, perdendo força consecutivas vezes nas últimas divulgações do relatório Focus. Neste momento, e lembrando, essa divulgação da segunda-feira, antes da reunião do Copom e antes da divulgação dessa nova taxa, a Selic projetada pelo mercado era de 12,25%
ao final de 2023. Então, uma queda bem significativa, 150 pontos base. Então, nós temos aí uma queda interessantíssima. Então, o que eu chamo a atenção desse... 150 pontos base, não, 1.500, pelo amor de Deus. Então, nós temos aqui... Não, 150, pelo amor de Deus. 150 pontos base, eu fiz o cálculo aqui do apresentador, confundiu a cabeça. 150 pontos base, nós teremos uma queda de 1,5 percentual na cotação da Selic terminal de 2023. Então nós temos aqui um cenário do mercado projetando queda, o mercado esperando queda, o mercado precificando essa queda nos ativos e o Copom não indicando a queda para as próximas reuniões. Nós tivemos a retirada de um ponto importantíssimo nesse comunicado, que foi a seguinte frase, eu, inclusive copiei e colei aqui no meu computador, referente à economia brasileira. Nós tivemos o Brasil indicando, e inclusive o Copom indicando o seguinte, ao retirar o trecho que, abre aspas, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado, fecha aspas. Esse trecho estava presente nos comunicados desde a manutenção da taxa Selic em 13,75% pela primeira vez. E foi durante essas 6 decisões consecutivas pela manutenção. Nessa última, não tivemos indicativo de um possível aumento dos juros para as próximas reuniões. Então, sim, é um comunicado mais frouxo, mais otimista, se nós formos olhar aqui pelo viés do mercado, do que os comunicados anteriores. Mas o mercado como um todo, os analistas, os investidores esperavam sim o indicativo de que poderíamos ter um corte já na taxa de juros para a próxima reunião. Isso não aconteceu, então, claro, banho de sangue no mercado brasileiro. Alguns ativos têm as dinâmicas próprias, mas nós podemos identificar que os primeiros colocados aqui nas principais quedas do dia do Ibovespa são ativos sensíveis a juros. Magazine Luiza, eu destaco Via Varejo, MRV, construtora de baixa renda, 5,63%. Nós temos CVC, 5,79%, tem Dexco, nós temos também ativos como Cogna no setor de educação, 3,14%, Alpargatas, Pets, tem muito ativo, até Cirela aqui, construtora também no setor de construção e setor imobiliário civil aqui para o Brasil, muitos ativos, lojas Renner, TOTUS, ativos de tecnologia, ativos de educação, ativos de construção e ativos de varejo são a moda no nosso lado mais negativo do monitor de mercado, então quedas superiores a 4, 5, 6% no dia de hoje. Muito por conta dessa frustração geral que nós tivemos no mercado. O jornalista aqui, eu não entendi muito bem por que o mercado estava tão animado, mas claro, é uma percepção pessoal do Gabriel Monteiro que apresenta este programa. No entanto, estava todo mundo eufórico, soltando purpurina, jogando confete para o alto. Ainda estamos em um patamar interessante para o Ibovespa, 118.257 pontos, no entanto... uma quebra de expectativa, aquela quebra de confiança. Será que a gente vai continuar esse movimento positivo nos próximos dias? Daqui a pouco a gente dá uma olhada no gráfico especificamente para ver se essa queda ela é suficiente para desanimar aquele ritmo de alta do Ibovespa, aquela tendência de alta que nós apontávamos nas últimas semanas. Vinha perdendo força? Sim, no entanto ainda não tinha sido revertida. Será que agora, com essa queda de 1,85%, se tivermos novas quedas nos pregões seguintes, nós podemos ficar um pouco mais cautelosos com o Ibovespa? Ibovespa 1,84% de queda, enquanto o Ibov está em queda, o dólar está em alta. Não é uma alta muito significativa, 0,17% nos contratos futuros, R$ 4,77, 4,777. Então essa é a cotação integral para o dólar. Nós temos aqui um dólar futuro subindo 0,17, enquanto o Ibovespa sobe 1,84%. No mercado internacional, tivemos novamente a participação de Jerome Powell no Congresso norte-americano e eu separei algumas ponderações interessantes. Ele falou muito mais do setor bancário do que política monetária nessa segunda participação. Então, destaques aqui para o setor bancário. Ele disse o seguinte: estamos comprometidos, abre aspas, em aprender as lições corretas sobre o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, o SVB, e outras 2 falências no mercado norte-americano. Acredita-se que há uma necessidade de fortalecer tanto a supervisão quanto a regulamentação dos bancos deste tamanho, ou seja, os bancos de médio porte nos Estados Unidos. Uma conversa interessante, se nós olharmos para o histórico norte-americano, o setor bancário no Brasil é extremamente regulado, uma regulação muito rígida. No mercado norte-americano nós temos uma infinidade de instituições financeiras, tanto de pequeno porte, de médio porte e principalmente de grande porte. Então essa fala sobre uma regulação mais
rígida para o setor de médio porte, para esse segmento bancário, e também essa supervisão mais atenta, é interessante nós, claro, ponderarmos aqui no nosso programa. Ele também disse o seguinte: agora estamos muito mais próximos, pelo menos próximos, do que achamos o nosso destino final. E só faz sentido alterar a taxa de juros em um ritmo cauteloso. Ou seja, o Jerome Powell indicou que o Comitê de Política Monetária identifica que estão mais próximos do que distantes da taxa final de juros. Claro, depende de muitos fatores, depende da saúde da economia norte-americana, como virá o mercado de trabalho, como virá a inflação nos próximos meses. No entanto, eles se identificam próximos de um momento aqui de mudança daquele ciclo de aumento para um ciclo de manutenção um pouco mais rígido. Ele disse ainda o seguinte: não queremos fazer mais do que temos, mas membros do comitê acreditam que há altas por vir, ou seja, ainda mais altas, reforçando aquela fala da participação anterior, do dia de ontem, indicando que seria uma breve pausa no aumento dos juros e nós teríamos ainda mais juros pela frente nas próximas reuniões. Então, claro, essa fala ela foi interpretada de forma não pessimista, mas de forma cautelosa pelo mercado no dia de ontem. Nós tivemos quedas nos principais índices norte-americanos. Hoje o mercado está mais estável, 0,07% de alta para o S&P 500 e Dow Jones 0,12% de queda, aí sim, patamar negativo. Quem sobe um pouquinho mais é Nasdaq, 0,53% de alta. Para a Europa, nós tivemos negociação na Europa e os principais índices fecharam no negativo há pouco tempo atrás, ou seja, ali próximo da 1h da tarde, o mercado europeu já encerradas as operações. DAX na Alemanha, 0,22% de queda, FTSE no Reino Unido, 0,76% de queda, CAC 40 na França, 0,79% e o índice Eurostoxx, 0,42% de queda. Qual que é a grande mudança? Nós tivemos a divulgação da decisão de política monetária do Copom ontem e hoje a publicação da nova política monetária para o Reino Unido. O Bank of England, o BOE, divulgou a sua nova taxa de juros, um aumento de 50 pontos base. Então é um aumento bem significativo, um aumento mais alto do que o mercado projetava. Todos esperavam ali, não todos, mas a maioria do mercado esperava 25 pontos base e agora tivemos esse anúncio de aumento de 50 pontos base para 5% maior aí do que o esperado, como eu mencionava. Ao longo da semana tivemos a divulgação dos dados de inflação do Reino Unido que vieram também acima do esperado. Então podem ter participação nessa tomada de decisão acima do que o mercado projetava. A inflação do mês de maio, pelo menos no agregado de 12 meses, veio em 8,7%. A expectativa era 8,4%. A inflação da zona do euro, pelo menos o núcleo, ele desacelerou menos do que o esperado. Então, sim, inflação ainda é preocupação na Europa e sim, nós falaremos bastante sobre isso nas próximas reuniões, tanto do Banco Central Europeu quanto do Bank of England, o Banco Central da Inglaterra. Mercado aqui, pelo menos por enquanto, segue no negativo. Dando uma olhada na curva de juro, cotação dos juros futuros, nós temos aqui uma apreciação nos contratos negociados até 2033. 2031, 2032 aqui agora em estabilidade, então sem alterações em relação ao fechamento de ontem. Nós tivemos sim uma forte queda nos contratos de 2030 até 2033 no dia de ontem, hoje fazendo essa manutenção, ou seja, mercado pelo menos para o juro de longo prazo, não mudando muito as suas projeções do que nós tínhamos ontem ao fechamento. No entanto, aqui para os juros mais curtos, para a ponta mais curta, um aumento, mas não muito significativo, 0,2%, 0,3% de alta. Então esse é o cenário para juros no Brasil. Embora a curva não esteja se movimentando muito, o setor de varejo sofre bem. Exetec, 7,47%, setor de construção, setor imobiliário, 7,47%, mas o restante aqui do setor de varejo também sofrendo bastante. CVC, coitada, 5,79% de queda, somando aí a uma queda anual de 16,48%. Tentava se recuperar no mês de junho, no entanto, não consegue estabilizar essa oscilação no ano de 2023. Para o mês, temos 10% de alta, no entanto, ainda para o ano, 16% de queda. Ativos como Magazine Luiza, muito volátil, é difícil montar uma operação aqui previsível, se dá para montar alguma operação previsível no mercado, com Magazine Luiza. Se nós esticarmos aqui MGLU, podemos ver que o ativo agora atinge os R$ 3,48, mas ele está num sobe e desce danado desde o começo de 2023. Então, teve uma boa apreciação no começo do ano, superior aqui
a 80%, nós tivemos uma forte queda aqui de quase 40%, uma apreciação de 30%, uma queda. Então, nós estamos nesse ritmo bem volátil com o Magazine Luiza. No entanto, ainda no ano, nós temos um resultado positivo, 27,01% de alta. Vamos dar uma olhada no mês. Nós ainda temos uma oscilação positiva, variação mensal. A maioria dos ativos, sim, ganhando valor no mês de junho, embora essas oscilações elas sejam um pouco menores agora nessa nossa nova avaliação, nessa nossa nova apresentação. Nós temos Gol 42%, Braskem 28%, Edux 39% e Pets 26%. Então, esses são os 4 ativos com maior oscilação. Petrobras também por aqui com 27% de oscilação positiva. No entanto, para a semana, nós já começamos aí a ver um cenário um pouco mais distinto. Alguns ativos em destaque positivo, mas eu chamo a atenção, claro, para a CVC, 16% de queda e Embraer, 14,26% de queda. Ainda temos muito caminho até o fechamento do mercado, até às 5 horas da tarde, ainda tem muito caminho para o final do mês. No entanto, nós podemos dar uma olhada aqui no que acontece para essa semana, sexta-feira, também vai ser definitiva. Será que esse movimento de queda continua para o nosso mercado brasileiro? Separei também aqui algumas notícias do mercado internacional, mais focado nos Estados Unidos. Tivemos a divulgação aqui dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, uma estabilidade no número apresentado na semana passada, ou seja, nós tivemos novos 264 pedidos de seguro-desemprego, pedidos iniciais de seguro-desemprego, sem crescimento em relação aos pedidos da semana passada. Então, nós temos um mercado de trabalho que abre mais vagas de trabalho do que o esperado, segundo o último payroll. Nós temos uma taxa de desemprego que aumentou, ou seja, foi um ponto positivo que os analistas e o mercado como um todo conseguiu enxergar nesse relatório de empregos. No entanto, os pedidos iniciais de seguro-desemprego eles estão estáveis, sem um aumento muito significativo, mesmo com o aumento da taxa de desemprego. Então, é difícil fazer essa conta e para quem está tomando decisão na ponta, é difícil também se posicionar e enxergar qual a saúde real da economia norte-americana. Para você que nos acompanha e acompanhou essas falas do Fed, justamente essa indecisão é o que preocupa para as próximas reuniões. Gostaria, claro, de trazer aqui uma visão mais técnica para o nosso Ibovespa, para alguns ativos aqui que se destacam negativamente e positivamente na nossa semana e no nosso dia, mesmo que contaminados aí pela falta de ânimo da decisão do Copom do dia anterior. Gostaria de convidar João Paulo, analista técnico. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso BMC Stock. Eu que agradeço o convite e a gente fica aqui à disposição para ajudar, dar uma visão técnica do que vem acontecendo no nosso índice no momento, né? Maravilha! Especificamente para o nosso índice, um dia atípico para o mês de junho. Nós temos uma queda superior a 1%, nós em alguns momentos já encostamos aqui nos 2%, 1,95% nesse momento de queda. Opa, Petrobras, perdão. Nós estamos aqui com o Ibovespa caindo no dia de hoje, 1,80% de queda, 118.253 pontos. É suficiente para desanimar aquele pessoal que estava muito animado com o Ibovespa? Ele já vinha perdendo um pouco do ritmo, um pouco daquela força, um pouco daquele ânimo. Essa queda do dia de hoje, esse forte que indo para baixo, uma oscilação de quase 2% negativa. Como que o senhor avalia aí no fim das contas, olhando para esses últimos pregões tão positivos que tivemos no mês de junho? Eu vou compartilhar aqui o gráfico que fica melhor para a gente mostrar. Pronto. A gente consegue enxergar, se a gente dá uma olhada aqui no gráfico semanal, que a gente encosta exatamente onde era a região de resistência, o topo anterior do semanal, né? Então é natural que nessa região, né, de acordo com a análise técnica, o preço sofra resistência, né? Aqui já foi o teto em algum momento, né, em outubro do ano passado foi o teto, agora baixa no mesmo ponto novamente e segura, né? Fazendo, por enquanto, tá longe ainda, a semana não fechou ainda, mas está fazendo um candle tipo shooting star, né, que é um candle de reversão, né, e que preocupa quem está muito exposto na bolsa, quem está 100% comprado. O preço já está, se você der uma analisada em relação às médias, você percebe que o preço já está esticado em relação às médias, já está um pouco esticado, já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 semanas que o preço estava subindo seguido, então é natural que tenha um pullback agora, é natural que o preço retorne mais para próximo das médias,
para aí sim pensar em novas altas novamente, né? Então, junto essa questão da análise técnica do preço está batendo num ponto de resistência importante com o anúncio do Banco Central, né, ontem. Então, juntando as duas coisas, acaba que aconteceu o que está acontecendo hoje, com essa queda de 1,8%, forte, né, do Ibovespa, reto para baixo. De certa forma, pela vista da análise técnica, natural. Maravilha. Natural, ainda dá para manter boas expectativas. O que a gente pode ver a partir de agora? O que o investidor deve ficar atento? Nós temos um movimento isolado, se nós compararmos com os últimos pregões, mas ainda muito forte. Dá uma olhada no volume aqui do Ibov, nós temos 9 bilhões e 26, não saindo muito do usual para o nosso índice acionário. O que você enxerga como próximos passos? O que o investidor que está nos acompanhando deve ficar atento ao que acontecer com esse gráfico aqui para os próximos dias, para as próximas negociações, João Paulo? Eu ainda vejo um cenário positivo, tá? O Ibov mantém ainda, especialmente no gráfico diário, a tendência de alta bem confirmada, né? Com vários pivôs sendo rompidos para cima, ainda está acima das médias, as médias ainda estão apontadas para cima, não tem nada desesperador, não tem nenhum problema grave. E no semanal, como eu falei, é natural que tenha um pullback agora, é natural, o preço está esticado das médias, o preço baixo numa posição de resistência importante. Então é natural que ele venha aqui no 114, 113, 115 mil pontos nessa região, faça um pullback para aí depois pensar em subir novamente. Então, por enquanto, não tem nada que esteja descontrolado ou fora do padrão técnico, né? Se você olha osciladores, por exemplo, os preços estão sobrecomprados tanto no diário como no semanal. Então é natural que o preço descanse para voltar a subir, né? Como a gente brinca na análise técnica, até para subir tem que cair também, né? Nada vai subir reto o tempo todo. Então é natural nesse momento que tem um pullback para voltar a subir novamente. Começa a complicar se ele perde as médias no semanal e não faz esse esperado pullback, né? Mas por enquanto nada demonstra isso. Maravilha. E aí, especificamente olhando para um ativo que é destaque no dia de hoje, está disputando a primeira colocação nessa destaque negativo, Magazine Luiza 7,7% de queda. Tem gente que já veio conversar comigo e falou, cara, não entendo, Magazine Luiza está com um bom posicionamento, compra, aí tem um pessoal que fala que é muito volátil para operar. Como que o senhor enxerga esse momento? Novamente em queda, mas tirando um pouco essa queda diária, que pode ser só por conta da notícia, e olhando para o gráfico como um todo. Tá. Magazine Luiza está dentro desse triângulo aqui no gráfico semanal, né? Você vê que deixa eu tirar isso aqui, não está aparecendo na transmissão. Deixa eu traçar por aqui. Então você vê aqui um triângulo, né? Em Magazine Luiza no gráfico semanal. Então tem que esperar ele romper esse triângulo ou para cima ou para baixo para ele decidir para que lado ele vai, né? Por enquanto ele está numa consolidação, né? O preço está totalmente lateralizado. Dentro da análise técnica, uma das escolas mais clássicas que existe é a escola de tendência, né? E você acompanhar a tendência, né? Se a tendência é de alta, você fica posicionado na compra. Se a tendência é de baixa, você fica posicionado na venda ou pelo menos não fica na compra, né? Para quem não gosta de operar short. No caso de o Magazine Luiza, ele não tem tendência nem de alta e nem de baixa, né? O preço está lateralizando aqui nesse range desse triângulo. Então, enquanto o preço não romper isso aqui para cima ou para baixo, não tem compra nem venda. Isso aqui é um ativo que, na minha visão, a pessoa deveria estar de fora esperando ele decidir para que lado ele vai, né? Por enquanto, ele só está lateralizando. E mercado lateral, para quem é trader, é muito ruim, né? Porque ele sobe e desce dentro do mesmo range, né? Mastigando as médias, né? Para quem quer fazer position, não. Aí é outra estratégia de valuation e tal. Mas na análise técnica, é um ativo que você tem que esperar decidir para que lado ele vai. Ou seja, você tem que esperar ele pegar alguma tendência. Por enquanto, ele não tem tendência alguma. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu
retoma essa conversa sobre gráficos e alguns dos principais ativos do dia, mas não saiam daí, é um intervalo super rápido. Voltamos em seguida com o BMC Stock, atualização em tempo real do mercado financeiro nacional. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso, e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação ao vivo da BMC News. Neste momento, nós temos aqui os principais ativos trocando um pouquinho de posições. Minerva agora, o principal destaque negativo, 7,96%, Exetec 7,62%, Magazine Luiza 7,18%, mas sem uma mudança fundamental no formato aqui das oscilações desse nosso Ibovespa. Não tem ninguém positivo. Quem se destaca aqui que está um pouquinho acima do restante? Ambev, 0,9% de alta, e BB Seguridade, que caiu um pouquinho nos últimos dias, agora recupera um pouco, 0,1%. Não dá nem para falar que está recuperando, está em estabilidade, entanto, quando o mercado inteiro está negativo, está vermelhinho, essas ilhas de esperança aqui para os investidores, elas se destacam um pouquinho mais. Então, quem não está caindo, é mais fácil que falar quem não está caindo do que quem está caindo, Ambev e BB Seguridade. Tem um ponto cinza aqui também do nosso mapa, um ativo em estabilidade, que é Energias do Brasil. No entanto, o restante do Ibov tá tudo despencando, tá todo mundo indo para baixo. Volume negociado, Vale com 0,82%, mas voltando aqui aos R$ 66,38, nós temos Petrobras 1,98% também de queda, R$ 31,22. Ainda com essa forte queda, Petrobras novamente nos R$ 31. Voltando à nossa conversa com o João Paulo, gostaria de entender um pouco mais sobre o movimento da moeda norte-americana. Nós estamos, mesmo com um dia de forte queda para o Ibovespa,
com o dólar ainda estagnado, pelo menos os contratos futuros nos 4,77. Qual que é a visão aí para a moeda norte-americana? Muita gente apostando contra o dólar neste momento e mesmo em um dia de queda nós temos praticamente estabilidade para os contratos negociados de dólar futuro, João Paulo. É até um pouco surpreendente, né, que num dia forte de queda na bolsa o dólar esteja estável, né, fazendo aqui o que a gente chama de doji, né, no gráfico diário, né, um candle sem corpo, né, tem sombra, um pouquinho de sombra para cima, um pouquinho de sombra para baixo, e ele está praticamente estável no mesmo lugar onde ele abriu, né, ele não movimenta, né, um doji que a gente chama no gráfico diário. Estável. Outra coisa que está estável também que surpreende é o DI, né? O DI ele andou bastante, voltou, está praticamente estável, né? Então é bem atípico que a bolsa esteja caindo forte, quase 2%, e o dólar se mantém lá estável e o DI também se mantém estável, né? Normalmente são ativos que funcionam de forma inversa à bolsa, né? O dólar ele está em tendência de baixa, clara, tanto no semanal como no diário, né? Vem caindo forte já há algum tempo, né? Saiu lá da faixa dos 6,50, né? No final de 2021 e de lá para cá ele só vem caindo, claro que ele faz os pullbacks naturais e vem caindo até o ponto que está hoje, 4,78, né? O menor preço de vários anos, tendência baixa clara, mas evidentemente que pode haver pullbacks, do mesmo jeito que o Ibov tende a fazer pullback, né, quando se afasta das médias, quando fica sobrevendido ou sobrecomprado, o dólar é a mesma coisa, todo ativo técnico é a mesma coisa, né? Então é natural que a gente tenha pullbacks no dólar também. Não acho que passe muito dos R$5 no pullback e depois volte a cair novamente, né? No semanal está um pouco esticado, no diário não, o diário está mostrando estabilidade, o diário está perto das médias, pode ser que ele lateralize, esperando um pouco mais as médias chegarem, para aí sim tentar pensar em novas quedas fortes novamente, né? Ele está sobrevendido tanto no semanal como no diário, então é natural que ele descanse um pouco, né? Quando a gente chama de descansar na análise técnica é ou fazer pullback em direção às médias, ou lateralizar esperando que as médias cheguem próximo ao preço, né? O ativo não consegue cair reto para sempre, né? Uma hora ou outra ele vai ter que fazer um pullback ou lateralizar. Você olha aqui o gráfico diário do dólar, ele vem caindo praticamente reto há vários dias, né? Então é natural que uma hora ele dê uma diminuída nessa intensidade, né? Ele não vai cair reto toda hora. Então uma hora ele vai ter que lateralizar ou fazer um pullback. Talvez o momento seja agora, né? Hoje eu acreditava que poderia subir com mais força, né? Já que a bolsa vem caindo muito forte, mas não é isso que está acontecendo, não é isso que o mercado quer, né? Então o mercado está segurando o preço estável, o que me indica uma possível lateralização no curto prazo, né? Maravilha, João Paulo. Inclusive, para quem nos acompanha, pode fazer essa correlação imediata, falando, não, se a bolsa está subindo, o dólar está caindo, se o dólar está caindo, a bolsa está subindo, mas tem outros fatores que entram nessa conta, e claro, a gente só faz essa correlação para ter uma dinâmica de mercado, identificar aqui o que está acontecendo no dia de hoje. No entanto, dólar 0,15, praticamente em estabilidade, nós temos a bolsa ainda em patamar negativo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, se puder descompartilhar a sua tela para nos despedirmos. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Dia agitado, dia de forte queda para o Ibovespa. É importante a gente ter alguns insights aqui, utilizando as ferramentas possíveis aqui que estarão à nossa mão para tentar entender o que está acontecendo. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Obrigado, eu que agradeço, fico à disposição. Forte abraço. Maravilha. Voltando à cotação integral aqui dos ativos, nós temos, por exemplo, alguns ativos que caem no dia de hoje, mas com movimentos não tão expressivos. Tivemos no noticiário corporativo, e aí sim eu gostaria de destacar, já que é um dos principais destaques do dia de hoje, a Azevedo Travassos divulgou na noite desta quarta-feira que assinou um contrato com a Petrobras, um contrato para um projeto executivo de construção e montagem para instalação de bombas de GLP no Polo Gaslub em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Além disso, o acordo também prevê a interligação dos dutos de GLP
da Oserge 10 e também da Osduc 210 e a instalação do apoio da Guarapimirim. A companhia explicou que o contrato possui valor estimado de 48 milhões e 200 mil reais. Então, muita coisa negociada. O ativo disparou no dia de hoje, mas ainda está bem distante do que nós vimos a companhia negociando há anos atrás, no caso 2021 e 2022. Então, nós temos Azevedo e Travassos, um dos principais destaques aí do dia, por conta dessa notícia do firmamento de um contrato com a Petrobras. Enquanto Azevedo sobe, Petrobras ainda no negativo. Para entender um pouco mais a dinâmica do mercado, o que nós tivemos realmente de impacto dessa decisão de política monetária, porque, afinal, nada fundamentalmente mudou. A questão é o discurso que foi apontado pelo Copom. Gostaria de convidar Pedro Washington aqui à nossa tela, CIO da NCH. Muito obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui. Já queria soltar essa primeira pergunta. Como viu o comunicado do Copom? Muda alguma coisa na tese de vocês de investimento? Tivemos alguma mudança fundamental para justificar essa forte queda no Ibovespa no dia de hoje? Ou são aquelas euforias e, claro, desânimos, depressões do mercado que nós vemos todos os dias? Assim, acho que pouco mais para a tese da euforia e do desânimo, né? A gente vinha, eu acho, de um momento de euforia, né, um pouco grande. Então, quando você tem um comunicado ali abaixo daquilo que o mercado estava esperando, você tem um pouco de realização aí dessa euforia. Eu acho que o nosso amigo aqui que estava falando da análise técnica antes falou muito bem, né? Você vem subindo, uma hora o mercado sempre corrige um pouco. Eu acho assim, eu fiquei um pouco mais do lado da tese, uma leitura um pouco mais hawkish, né, do comunicado. Eu já estava esperando uma porta, digamos assim, maior para 25, 50 bips na próxima reunião. Eu achei que ele deixou a porta praticamente fechada. Óbvio que daqui até lá tem muita coisa, tem muito número, e isso pode mudar, mas eu acho que essa coisa um pouco mais hawkish, né, bate um pouco, aí você vê hoje as small caps sofrendo um pouco mais, o pessoal um pouco mais alavancado, tem um pouco mais de risco. A gente conversou aqui ontem, né, sobre Cogna e Duque, falando exatamente disso, uma tese de juros para baixo. Hoje, as duas caindo 4%. Mudou alguma coisa intrínseca da tese? Não. Né, os juros talvez demore 40, 90 dias a mais, a menos para cair. Né, foi isso que mudou, na realidade, quando você olha a curva. Então, o impacto fundamental disso no longo prazo é baixo, né? A partir do momento que você continua com uma tese que juros vai cair, o fundamento em si das empresas muda muito pouco, né? Então, assim, realmente, de ontem para hoje, acho que é mais um sentimento de mercado aí, que foi pego, acho que um pouco desprevenido, digamos assim, pelo Copom. Maravilha, especialmente um dos ativos que mais cai no dia de hoje, até um pouco, se nós esticarmos para a oscilação anual desse tipo de ativo, não acompanhou o restante do que a gente pode considerar como setor, já que tem poucos ativos no nosso Ibovespa, na Bolsa de Valores como um todo, foi CVC. Eu lembro de nós termos comentado sobre aéreas, mas não lembro se a gente falou especialmente sobre CVC. O ativo, ele teve um ânimo no começo do mês, agora vem perdendo bastante força nos últimos pregões, nas últimas negociações. Eu gostaria de saber especialmente sobre esse ativo. Eu sei que aéreas, as companhias aéreas como um todo é um setor bem difícil de se operar, é difícil, o operacional desse tipo de companhia é sempre muito complicado. No entanto, o CVC está um pouco mais distante. Como que você enxerga esse movimento, pelo menos operacional da companhia? Justifica um ânimo um pouco maior com o ativo? Justifica essa pulguinha atrás da orelha dos investidores que olham para o setor, mas dividem o que é Azul, o que é Gol e o que é CVC? Como que o senhor está enxergando esse movimento? E claro, o que a gente pode ter de acesso aí a dados quantitativos da empresa? Então, a CVC, assim, ela passa por um período, vamos chamar de complexo, né? Há alguns anos atrás. Então, assim, até onde você coloca os próprios dados da empresa em xeque, né? Isso realmente acho que é a coisa mais difícil pela qual uma empresa pode passar, é quando as pessoas começam a duvidar do resultado, né? Então, não interessa muito aquilo que você entrega, tem sempre uma dúvida sobre a confiabilidade, né, dos resultados. Dito isso, passa por um momento muito difícil, né?
começa a melhorar e hoje a gente vê ele passa muito rápido ali para uma expansão muito curta. E hoje a gente vê a empresa, sim, ela melhorando. Mas é aquilo, ela é uma empresa melhorando, sim. Mas quando você fala de qualquer empresa que sai de R$ 50 para 3, né? Eu não vou dizer que qualquer coisa pode acontecer, mas você, sim, de fato está melhorando. Ela não vai voltar para aquele patamar, acho assim, possível. Mas assim, com certeza houve exagero para um lado e para o outro. Então a gente vê agora ela começando a recuperar, entregando um pouco mais de resultado. Quem sabe a gente consegue ter uma visão mais robusta, digamos assim, de uma recuperação mais prolongada para ela voltar a ser um pouco aquilo que ela era antes. Então, assim, problemas de dados, pandemia no meio do caminho, né? Foi um monte de coisa que aconteceu aí com a empresa, que eu acho que sim, ela tem como responder, melhorar, entrar numa recuperação mais constante e a gente ver resultados melhores no curto prazo. Maravilha. Dentro desse turbilhão, nós tivemos um destaque bem negativo, pelas expectativas, claro, o Bovespa caindo bastante, quase 2%. Nós sempre tentamos conversar com os gestores, os especialistas, para saber se tem algum destaque, claro, nesses momentos de certa indecisão, que eles podem fazer algo que você vem acompanhando recentemente, que enxerga alguma boa oportunidade. O que vocês hoje estão trabalhando dentro da companhia para, claro, olhar para esse cenário e tentar tomar boas decisões de investimento, Pedro? Então, algumas coisas que a gente vem olhando que a gente vem olhando há algum tempo, né? É próprio varejo, assim, via, por exemplo, o Magazine Luiza, o varejo brasileiro, de certa forma, teve anos muito difíceis. Acho que recupera um pouco esse ano. Quando você olha os dados que a Cielo divulga, por exemplo, de varejo, ainda são muito fracos, mas é um setor que a gente tem olhado bastante, né? Exatamente porque tem muita coisa ali que caiu muito e de qualidade, né? Então, a Magazine Luiza é uma coisa assim realmente muito volátil, mas ela representa um pouco do setor, né? A dor que teve, mas o potencial também que tem de voltar, né? Então, quando a gente olha hoje a boa parte de consumo cíclico, assim, né? É muita dificuldade, né? Boa parte ali é grande dificuldade. Você vê, fora acho que os shoppings que conseguiram entregar resultados um pouco melhores, quando você olha todos os varejistas, os resultados são realmente muito ruins. Mas com os juros caindo, economia voltando um pouco, a gente acredita muito, é uma tese que a gente tem procurado olhar. Dentre elas, por exemplo, Magazine Luiza, mostrando aí potencialmente uma volta, uma recuperação. Maravilha. E aí, por exemplo, comparando esse ativo a outros, a gente consegue fazer esse comparativo pela plataforma da Iniquant, colocar alguns dos principais varejistas aqui no Brasil para a gente identificar qual o momento desses ativos, até para quem está nos assistindo ter contato com um pouco dessa dinâmica que a plataforma também fornece. Você pode fazer o comparativo, utilizar o setor, utilizar também alguns ativos ali que estão salteados, tem um comparador na Iniquant que você consegue relacionar esses ativos, né? O setor de varejo eu sei que é um setor muito complexo, tem muito ativo, a gente tem várias empresas, em comparação com o agro é um dos principais motores da economia brasileira, tem pouquíssimos ativos negociados na Bolsa de Valores, mas varejo tem um monte. Então, como é que você está olhando aí para o setor? A gente consegue fazer essa comparação na plataforma? Sim, aqui só voltando aí um passo atrás, aqui, a plataforma que eu fiz aqui, né? Eu adicionei todos os papéis do Ibovespa e do índice Small Cap. Então aqui eu estou vendo esses dois índices combinados, e aí você consegue ver que, olha, tem mais gente aqui para o nosso lado esquerdo, mas tem bastante gente em todos os lugares. Quando eu vou aqui em setores, aí eu posso definir quais setores eu quero olhar, né? E vamos olhar consumo cíclico, né? E aí eu já tenho, né, bem mais proporção de gente desse lado daqui já é maior. Eu posso ir em subsetores também, né? Tecidos vestuários, por exemplo, né? Aqui ele acabou, acho que ficou pouca gente demais, mas quando a gente olha todo mundo, então é essa galera aqui, né, desse lado esquerdo, que a gente acredita que vai fazer um movimento maior para eventualmente no final, no meados de 2024, início de 2024, você ter essa maioria aqui
desse lado aqui em expansão, né, alguma recuperação ainda e boa parte em expansão, e aí isso faz muito preço, né? Quando você tem esse movimento, e não só de uma empresa, mas como do setor inteiro, né? Porque aí o pessoal fica animado com o setor, as empresas começam a entregar melhores resultados, aí a gente consegue ver, às vezes, grandes ganhos assim setoriais, né, dessa maneira. Maravilha. Se puder compartilhar a sua tela, eu gostaria de fazer uma última pergunta e, claro, abrir espaço para um recado final aos investidores. Está todo mundo desconfiado, pelo menos pelo mercado aqui, a gente está com 2% de queda, parece que a principal tese brasileira de queda de juros foi para o buraco, está todo mundo caindo, tem 2 ativos ainda segurando o patamar positivo, mas pouco positivos. É o fim do mundo, Pedro? O que você passa aos investidores que estão nos acompanhando? Essa queda, mesmo que não aconteça em agosto, não aconteça, vá acontecer só em setembro, ou fique para uma reunião posterior, ela acaba com essa tese de investimentos? Como que você enxerga aí esse posicionamento dos juros? E, claro, o que você pode passar para os investidores que estão olhando para esse mercado, estão ficando com o pé atrás ainda sobre a tese Brasil em si para a renda variável? Não, longe de ser o fim do mundo, eu acho que a grande tese de um momento de queda de juros ela é super válida ainda. Você só atrasou aí 1-2 meses e por isso você tem um chacoalha aí um pouco o mercado, mas quando você olha intrinsecamente no passado, o pessoal faz muito essa conta, né? Se você comprar o Ibovespa no mês que você tem a queda de juros até o último corte, você tem um ganho médio aí de 45%. Então, assim, atrasou, você comprou um pouco antes, vai comprar um pouquinho depois, dificilmente vai fazer muita diferença nessa conta. Então a grande tese eu acho que ela continua. Assim, sem desesperos, eu acho que a renda variável ainda é bem positiva aí nos próximos 18 meses. Maravilha, muito obrigado pela participação no dia de hoje, Pedro Washington, co-CIO da NCH, muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Nada, obrigado a vocês. Maravilha. Último giro do nosso mercado, e o Bovespa ainda com 1,85% de queda, praticamente estabilizado. A gente não teve muito movimento para o Ibov desde o começo do programa, não. Está próximo da mínima do dia, não teve nada para cima, já abriu caindo. Então o Ibov hoje está meio chateado com, claro, o comunicado do Copom, esse comunicado pela manutenção dos juros, mas mais do que a manutenção, a não indicação do possível corte para a próxima reunião de agosto. Então, nós temos, claro, as ponderações a serem feitas, o que o Copom está de olho, claro, na economia, o que está preocupando ainda o Comitê de Política Monetária e o Banco Central como um todo. E, claro, o mercado estava muito eufórico. Se nós esticarmos aqui, eu dei uma olhada no candle específico, mas de junho para o mês inteiro aqui nós temos mais de 9% de oscilação positiva, 9,09%. Então foi uma subida quase vertical, só não está vertical porque está um candle do lado do outro, então está um pouco mais tá um pouco mais curvado isso aqui, mas praticamente vertical. A gente saiu dos 108 mil pontos até os 118, a gente estava no 120, fechamos ontem nos 120 mil pontos. Então foi uma subida muito drástica, muito brusca e, claro, a gente tem que tomar cuidado com as expectativas. O mercado sempre tenta acertar o time, tenta acertar o ponto exato que a queda de juros vai acontecer, ou o ponto exato de compra de um ativo e, claro, trabalha com muita antecipação e especulação. Então, para você, investidor, que às vezes não entende um movimento específico do mercado, pode ser apenas, claro, algum grande player se movimentando, tentando especular, tentando projetar o que pode acontecer com o mercado e, claro, com a empresa especificamente. Dólar, embora essa queda seja muito significativa para o Ibovespa, sobe pouco, agora sobe até um pouco mais, 0,34%, R$ 4,78, ainda bem abaixo dos R$ 5,00 que víamos alguns meses atrás. Se nós esticarmos aqui, eu trouxe o gráfico de 30 minutos, mas se nós trouxermos o gráfico diário para o dólar, nós podemos ver que essa queda ela foi bem representativa deste segundo trimestre do ano. O dólar já vinha caindo bastante, mas nós tivemos um ânimo aqui com o segundo trimestre do ano de 2023. Nós temos aqui esse movimento que no ano já cai bastante, trazendo os dados aglutinados do dólar futuro, 12% de queda para os contratos em 2023, desde o começo do ano. Nós começamos aqui próximo lá dos R$ 5,00
5,60 centavos, 5,64, e nós tivemos uma queda aí até os R$ 4,78. O início mesmo do ano foi mais ou menos na região dos R$ 5,41. Então, dos 5,40 até os 4,78, movimento de queda para o dólar e uma queda praticamente contínua. Nós tivemos alguns períodos de manutenção, aquele período de encaixotamento do dólar, da moeda norte-americana. No entanto, nós viemos para baixo e continuamos perdendo alguns patamares importantes. Diariamente, para o mês de junho, nós tivemos poucos pregões em que o dólar ele foi comercializado em patamar positivo, ou seja, em disparidade com o fechamento do dia anterior. 1, 2, 3, nós entramos no 4º dia de alta para o dólar em junho. E nós já estamos próximos do final do mês, dia 22 de junho. Então, sim, é uma queda significativa, ninguém cai o tempo todo, ninguém sobe o tempo todo. Agora o dólar corrigindo um pouquinho, no entanto, essa disparidade. Enquanto o Bovespa cai muito, 2%, quase 2%, o dólar sobe 0,3% e subia 0,5% pouco tempo atrás. Então, claro, não é o único fator a ser avaliado a Bolsa de Valores, mas é uma comparação que eu acho interessante nós fazermos neste momento. Cotação da curva de juros futura. Nós temos um leve aumento para os DIs negociados até 2028, 2029. Para 2030 em diante, nós temos uma manutenção aqui, 2031, 32 e 33, uma manutenção sem grandes mudanças para o futuro dos juros, esses DIs negociados há 10 anos e pouca oscilação nos DIs na ponta curta aqui da curva de juros. Então, 2033, 2034, leve alta de 0,2 e 0,3, no entanto, sem muito movimento muito brusco. A gente não pode enxergar o movimento que tivemos ontem de queda de mais de 1% para os DIs de 10 anos e, claro, achar que isso aqui é uma alta muito significativa, 0,2 e 0,3, respectivamente, para 2023 e 2024. Principais ativos em destaque negativo, quem que perde mais valor no dia de hoje? Minerva, 8,59%, Magazine Luiza, 7,45% e Via Varejo, 6,13%. Nós temos aqui também Ezetec e MRV, que disputam essas primeiras colocações. Ezetec, neste momento, 7,73% de queda e MRV, 5,63%. Destaco que são ativos que ganhavam muito valor até então, ganhavam muito valor até essa decisão de juros de ontem. A manutenção não foi a novidade, o que preocupou foi o comunicado. Então, setor de varejo, setor de construção, até o setor de comunicação, mais voltado, claro, à tecnologia e também setores aqui de educação, voltados à educação, estão caindo no dia de hoje, são as principais quedas. Petrobras, volume negociado basicamente em padrões normais, Petri 4, 2,20% de queda e Vale 0,69%. São os dois ativos mais negociados no dia de hoje. E seria interessante a gente dar uma olhada de onde vêm as ordens aqui para Petri 3 e Petri 4, também para a Vale. Daqui a pouco eu dou uma olhada nisso. O que eu quero destacar também é o ranking de moedas. E embora o dólar tenha um dia positivo em cima do real no dia de hoje, nós temos aqui que o dólar em 2023 está perdendo valor em relação ao real brasileiro. Neste momento, 10,67% de oscilação positiva para o real brasileiro no ano de 2023, quando comparado ao dólar. Nós perdemos a segunda colocação. Agora, a moeda húngara é quem ocupa esse lugar e quem mais ganha valor em relação ao dólar, pelo menos dessas principais moedas fiduciárias, é o peso mexicano, com 13,37%. Vou ficar na frente do mapa aqui, ó. Vou pedir para o espectador que nos assiste adivinhar qual a pior moeda, pelo menos dessas que nós estudamos neste momento, que nós conseguimos enxergar nosso ranking de moedas. Quem perde mais valor em relação ao dólar? Claro, o peso argentino, 30% de queda aqui no poder de compra do peso argentino perante o dólar. O dólar ganhando bastante valor em cima aí do peso argentino, ou será que o peso argentino está perdendo bastante valor em relação ao restante das moedas do mundo? Se nós compararmos o real com o peso argentino também é a moeda que mais perde valor em comparação ao real, que mais tem a disparidade aí na sua cotação. Então, a economia argentina ainda sobre muitas dúvidas e perdendo bastante valor a sua principal moeda, que é o peso argentino. Volume, nós podemos voltar aqui à variação diária e esticar um pouco para o setor de varejo, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso. O setor de varejo como um todo
está caindo bastante. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam ontem na atualização do Copom. Trouxemos essa informação em tempo real, inclusive com o comunicado oficial e fazendo a ponderação da não presença de indicação nenhuma sobre corte de juros nas próximas reuniões. Então, acompanhem essas divulgações aqui na BMC News. Eu vou ficando por aqui, eu vou encerrando o programa neste momento, mas a nossa programação não acaba depois do intervalo. Tem BMC Market na área, Alexandre Cabral, Marcos Saravalli e também o Felipe Nascimento já estão posicionados no nosso estúdio para trazer discussões sobre o arcabouço fiscal, sobre política monetária, sobre curva de juros, também sobre o que está acontecendo na política brasileira. Tem bastante coisa movimentando aqui o nosso mercado. Um abraço a vocês, fiquem agora com o BMC Market. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo